Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre medicina transfusional. Então, o sistema ABO, ele foi descrito no ano de 1900 pelo cientista Landsteiner. Então, ele foi o primeiro sistema dos grupos sanguíneos identificado. Então, esse cientista, ele misturou o soro e as hemácias de diferentes pessoas e ele conseguiu caracterizar a partir dessa mistura 3 grupos. Então, posteriormente foram descritos antígenos A, B e C. Então, o antígeno C, posteriormente, foi denominado como o grupo O. Então, o cientista De Castello, ele evidenciou o fenótipo AB, e os cientistas von Dürgen e Hirschfeld, através da herança genética que obedecia às leis de Mendel, eles verificaram que o A e o B eram os grupos dominantes. Então, eles avaliaram o que? A genética. Então, os genes ABO ficam localizados no braço longo do cromossomo 9 e ele faz, então, a síntese das enzimas glicotransferases. Então, essas enzimas que são as responsáveis por inserir o antígeno A e o antígeno B lá no eritrócito. Então, a gente tem diferentes grupos sanguíneos e, com isso, a gente tem uma diferença genética para cada indivíduo. Então, as transferases, elas têm um substrato, que é o antígeno H. Então, a transferase A, que é a alfa-1,3 N-acetilgalactosaminil transferase, ela é a enzima que vai adicionar um açúcar, que a gente chama de N-acetilgalactosamina, na membrana eritrocitária. Então, ela vai adicionar esse N-acetilgalactosamina no antígeno H e, com isso, a gente vai ter a formação do antígeno A. A transferase B, que é a alfa-1,3 galactosil transferase, ela adiciona a galactose na membrana eritrocitária, formando assim o antígeno B. Então, aqui a gente já consegue ver que cada antígeno tem uma composição diferente. Então, o gene O, ele não possui nenhuma transferase ativa. Então, a gente não tem a inserção de nenhum antígeno no substrato. Então, aqui a gente tem a substância H e o antígeno A, a gente tem a inserção pela transferase da N-acetilgalactosamina, o antígeno B da galactose. Já o grupo O, a gente não tem transferase ativa, então a gente não tem a inserção dessa substância ao antígeno H. Então, os antígenos do sistema ABO, eles são restritos à membrana da hemácia. Só que eles também estão presentes na saliva e também em outros líquidos biológicos. Então, a gente tem 4 antígenos descritos para o sistema ABO, que é o antígeno A, o antígeno B, o antígeno AB e o antígeno A1. Então, a expressão desses antígenos começa aí por volta da 5ª semana de vida intrauterina. Só que essa expressão é uma expressão baixa. Se a gente for pensar em tipagem sanguínea, o que a gente pode ter de interferente para o resultado do paciente, levando em consideração essa expressão? O que vocês acham? Hein, pessoal? Eu não entendi a pergunta.
a gente tem uma fraca expressão de antígeno. Então, essa expressão ela vai aumentando com o decorrer do tempo. Então, quando o paciente ele tem de 2 a 4 anos, ele já apresenta máxima expressão de antígeno. Se a gente for pensar que um neonato ele não tem tanta expressão, igual uma criança, o que a gente pode ter de alteração no exame? Quando a gente faz o grupo sanguíneo, às vezes a gente costuma ver uma reação fraca. Então, essa reação fraca pode ser decorrente da baixa expressão dos antígenos. Então, a gente tem subgrupos também do sistema BO. Então, existe uma diferença na quantidade e na forma de expressão na membrana eritrocitária, isso devido a mutações. Então, a gente tem subgrupos nos testes imunohematológicos, onde a gente evidencia uma intensidade de reação mais fraca com os reagentes, que é o reagente anti-A e anti-B. Então, com isso, a gente também evidencia discrepância entre a prova direta e a prova reversa, que a gente vai ver posteriormente. Ou seja, às vezes a gente faz o exame do paciente, então, dependendo da idade, a gente tem que fazer a prova reversa. Aí a gente faz a prova direta e a prova reversa ela não dá o contrário do que deveria. Então aí a gente tem um resultado inconclusivo. Mas por quê? Por causa dos subgrupos. O subgrupo A2 ele tem uma transferase A menos eficaz. Então nem todo antígeno H se transforma no antígeno A. Então, como a gente trabalha para a tipagem sanguínea com aglutinação, a gente vê que em algumas amostras a gente tem uma aglutinação bem discreta, que às vezes pode passar despercebido. E o subgrupo A3 tem transferase com 3 padrões de atividade. Então, enzima sem nenhuma atividade transferase, enzima com melhor ação com pH de 6, onde ela tem 1/3 de atividade da transferase, ou uma enzima com uma ação melhor num pH de 7, com atividade de transferase A muito baixa. Então, quando a gente fala dessa alteração na transferase, isso condiz diretamente com a inserção do antígeno lá na substância H. E com isso a gente tem mais uma alteração que possa vir a ter no exame. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes dentro do hospital a gente libera um resultado, se for uma reação fraca, às vezes a gente até repete. Se por acaso o grupo sanguíneo do paciente for outro, a gente tem que saber discorrer sobre o assunto. Então, a gente tem que mandar fazer um painel de hemácias desse paciente para evidenciar esses subgrupos. Então, a gente tem anticorpos contra o sistema BO. Então, eles são ausentes no nascimento. A partir do 4º mês de idade, a gente começa a detectar esses anticorpos anti-ABO. Então, eles são anticorpos naturais. E tem algumas teorias que explicam o aparecimento desses anticorpos. Flora bacteriana intestinal, toxinas diftéricas ou tetânicas, soroterapia antitetânica, medicamentos de origem animal, vacina antigripal, gravidez ou transfusões que são ABO incompatíveis, a gente tem aloimunização eritrocitária. Com isso aparece o quê? Um IgG contra a hemácia. Então aqui a gente vê a doença hemolítica do recém-nascido principalmente. Então os anticorpos ABO, eles são da classe IgM e IgG e eles são muito potentes. Então eles provocam uma forte aglutinação direta com eritrócitos A ou B. Então eu vou dar um exemplo. A gente tem um indivíduo que ele é grupo sanguíneo A. Então, o grupo sanguíneo A, ele tem anticorpos naturais contra o grupo sanguíneo B. Se por acaso ele recebe uma transfusão com uma bolsa B,
ele tem uma forte aglutinação, que a gente chama de reação transfusional. E, além disso, esses anticorpos eles são capazes de ativar a cascata do complemento até o C9, que é a via clássica, provocando, então, hemólise intravascular. Então, a gente tem a ligação do anticorpo, que vai ativar o complemento, e, no fim, a formação do poro MAC, que é o complexo C5-C9. Com isso, ele tem o quê? Uma lise do eritrócito, hemólise intravascular. A hemólise extravascular é aquela que acontece lá no baço, principalmente. Então, depois que a gente tem essa hemólise, a hemoglobina ela vai ser degradada, ela vai se ligar à aptoglobina e vai lá para o fígado para ser excretada. Então, dependendo da concentração, o fígado excede a sua capacidade, bem como a capacidade da aptoglobina de carregar a hemoglobina, e a gente tem o aparecimento da hemoglobina na urina. Então, isso é o que a gente chama de hemoglobinúria sem hematúria. Então, quando a gente faz o exame de urina, a gente verifica que tem 3 cruzes de hemoglobina, mas no sedimento urinário a gente não vê hemácia. Então, os anticorpos eles são importantes do ponto de vista transfusional, porque eles provocam uma reação transfusional grave. Então, diante de tudo que a gente viu, qual que é o principal sinal clínico de uma reação transfusional grave? Vamos lembrar aí da hemólise intravascular. Hein, pessoal? Quando a gente tem a hemólise intravascular exacerbada, o que vai acumular no sangue? Contaminação bacteriana? Oi? Repete, por favor. É contaminação bacteriana? Não. Não, Quando né? a gente tem o rompimento da hemácia, o que a gente libera para o sangue? Libera bilirrubina. Bilirrubina. E aí? Qual que é o sinal clínico? A pele fica amarelada, as mucosas também. Isso. Como que a gente chama esse quadro? Então, é exatamente. A gente tem escleras amareladas e a pele. Só que isso tem um nome. Então, Icterícia. Icterícia, perfeito. Então, isso acontece só em caso de reação transfusional? Não, em doenças hemolíticas também, como, por exemplo, a doença hemolítica do recém-nascido. Então, é aquele bebezinho que nasce extremamente ictérico, que a gente faz a análise do hemograma dele, ele tem
um predomínio de eritroblastos. Por quê? Porque ele tem hemólise intensa. Então, falando um pouquinho dos anticorpos ABO, então o anticorpo anti-A, ele está no soro de todo o indivíduo do grupo B. O anticorpo anti-B está no soro de todo indivíduo do grupo A. O anticorpo AB está no soro de todo indivíduo do grupo O. E o anticorpo anti-A1 está no soro de todo indivíduo do grupo A2. Então, claro, esses subgrupos a gente vê mais em laboratórios que são bancos de sangue. Então, laboratório de análises clínicas mesmo vai trabalhar com os anticorpos anti-A e anti-B e anti-AB. Claro que aqui a gente está falando de forma natural. Então, aqui a gente tem anticorpos produzidos naturalmente contra certo tipo sanguíneo. Então, resumindo isso tudo que a gente viu, então a gente tem hemácia do grupo A, B, AB e O. Então, hemácias do grupo O a gente não tem antígenos, porque a gente não tem transferase ativa. Grupo AB, a gente tem tanto a transferase que adiciona o antígeno A, quanto a transferase que adiciona o antígeno B. No grupo B, a transferase que adiciona o antígeno B, e no grupo A, a transferase que adiciona o antígeno A. Então, quais são os anticorpos que a gente vai encontrar no sangue desses pacientes? Então, o paciente do grupo A naturalmente produz anticorpos contra o grupo B. O do grupo B naturalmente produz anticorpos contra o grupo A. O grupo AB não produz nenhum anticorpo porque ele tem os dois antígenos na membrana. E o grupo O produz anticorpos anti-A e anti-B, porque ele não tem nenhum antígeno na sua membrana. Então, aqui embaixo são só os antígenos que a gente acabou de descrever. E o sistema RH? Então, o sistema RH é o mais complexo dos sistemas eritrocitários. Então, ele foi descoberto em 1939 por Levine e Stetson, avaliando, então, pacientes com doença hemolítica do recém-nascido. Particularmente, uma mulher deu à luz a uma criança com uma anemia hemolítica e essa criança ela necessitou ser transfundida com sangue ABO compatível do marido. E, com isso, ela desenvolveu uma reação transfusional grave. Então, o soro dessa mulher, ela aglutinava as hemácias do marido e de 80% dos doadores ABO compatíveis. Ou seja, ali eles viram que além do ABO, tinha algum outro sistema interferindo e provocando uma reação transfusional grave. Então, foi feita a detecção do antígeno RH e o anticorpo, que é o halo-anticorpo, é chamado de anti-D. Então, os antígenos RH eles são encontrados também exclusivamente nas hemácias. Então, eles são proteínas codificadas por um par de genes homólogos, RHD e RHCE. Então, o gene RHD vai produzir os antígenos RHD e o RHCE, os antígenos C e E. Então, a gente tem mais de 50 antígenos do sistema RH. Só que apenas a classificação do antígeno D que é utilizada nas rotinas pré-transfusionais e em doadores de sangue. Então, é somente o antígeno D que a gente faz na rotina laboratorial. Claro, se a gente tem uma reação transfusional, o banco de sangue ele é responsável por fazer o screening do sistema RH e identificar a incompatibilidade dos outros antígenos. Então, o antígeno D, ele tem um extenso polimorfismo, ou seja, ele tem uma variabilidade muito grande. Então, a gente tem antígenos com fraca expressão, que a gente chama de D fraco. Quando a gente faz um grupo sanguíneo no laboratório e o RH dá negativo, a gente tem que fazer um teste que chama DU, que é para evidenciar a presença
do D fraco. E ele também pode ser modificado, que a gente chama de D parcial. Então, às vezes ele é expresso, às vezes não. Então, esse polimorfismo dos antígenos RH gerou, então, várias dificuldades na determinação desse sistema. Então, a gente já tem hoje em dia métodos moleculares e também anticorpos monoclonais para detectar as diferentes formas de expressão do antígeno RH. Então, quando a gente fala monoclonal, qual que é a vantagem desse anticorpo? Vocês já fizeram imunoclínica? Monoclonal é referente a apenas um antígeno? Isso, apenas um antígeno, não, apenas um epítopo do antígeno. Então, ele é bem mais específico. Então, o emprego desses anticorpos, eles facilitam a gente a diferenciar os subgrupos do RH. E os anticorpos RH? Então, os anticorpos RH não são naturais. Então, aqui a gente já está vendo uma diferença lá dos anticorpos ABO. Então, eles são produzidos através de um estímulo imunológico. Então, quais são esses estímulos? Ou a gestação de uma mãe RH positiva, que vai gerir um feto RH positivo, ou a transfusão de um paciente RH negativo com um hemocomponente RH positivo. Então, os anticorpos anti-RH, eles são da classe do IgG e eles se tornam ativos a 37 graus. Então, o que acontece depois que a gente tem a formação desses anticorpos? No caso, se a mulher tiver uma outra gravidez, ela vai rejeitar o sexo, né? Caso ele seja RH positivo. Exatamente. Então, num primeiro momento, a gestante ela vai ter sensibilização. Então, no próximo filho, se ele for RH positivo, ela já vai ter os anticorpos contra as hemácias RH positivo. Então, a gente tem a sensibilização durante o primeiro parto e na segunda gravidez, esses anticorpos, como eles são da classe IgG, eles atingem a circulação fetal, porque IgG ele transpassa a membrana da placenta. Então, ele consegue chegar até a circulação do feto. E aí ele vai fazer todos aqueles mecanismos que a gente viu. Então, ele vai ativar a via clássica, provocando uma hemólise. Então, esse processo aqui é o que a gente chama de eritroblastose fetal, ou então doença hemolítica do recém-nascido. Então, vamos falar um pouquinho do exame de grupo sanguíneo e fator RH. Então, o sistema BO, a gente faz a prova direta e a prova reversa. Então, a prova reversa a gente detecta sempre anticorpos. E no sistema RH, a gente faz a determinação apenas por prova direta. Por que que não tem prova reversa para o sistema RH? Não pega, sabe que ela falou comigo lá agora? Ela falou assim comigo, ó, chama até Flávio, o nome dela. Ela falou assim, ó, vocês não pegam não, porque o paciente tem uma monitorização. E eu falei, peraí, porque eu não tenho conhecimento de enfermagem. Hein, ela pessoal? lá que o paciente lá e traga. Ela falou assim, não traz, por favor. Já falei com elas que tem que trazer. Se qualquer coisa perguntar, foi a enfermeira Flávia que deu essa dica aí. Vi um rapaz lá agora, pegando uma paciente, ela falou assim,
César, sua tela sumiu. Deixa eu dar uma olhada. Ué, nem tá aparecendo para eu compartilhar mais. Vou fechar e abrir de novo. Apareceu? Sim. Então vamos lá. Por que que na prova reversa a gente não faz para o sistema RH, só para o sistema BO? É porque a gente não produz naturalmente anticorpos contra o sistema RH. Ficou claro? Ficou. César, não sei se é só eu, mas eu não tô te ouvindo, não. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim. Aonde que parou? Naquele quando você respondeu. Nesse do ABO ou não? Sua tela não tá aparecendo para mim. Isso, ficou mudo aí. Mas vocês ouviram esse ou não? Não. Então vamos lá. Então a prova direta, a BO, a gente vai rotular tubo de ensaio com A, B e AB, lembrando que a gente tem que colocar a identificação do paciente, aplicar uma gota de soro anti-A, anti-B e anti-AB, que é o reagente, e após isso a gente vai acrescentar a cada tubo uma gota de uma suspensão de hemácias, 50 microlitros a 5% de soro fisiológico. Então aqui a gente tem a amostra do paciente. Posteriormente, vamos incubar a 37 graus por 15 minutos, agitar e centrifugar os tubos a 1000 rotações por minuto durante 1 minuto
e fazer a leitura da aglutinação contra um fundo iluminado, ressuspendendo o botão de aglutinação. Então, aqui a gente tem os 3 soros. Então, esses soros são comerciais e é muito bacana que cada um tem uma cor. Então, isso ajuda a gente a não trocar os reagentes na hora de pipetar. E o procedimento é esse. A gente vai aplicar o reagente, a gota do paciente. Então, a gente coloca 50 microlitros da suspensão da amostra do paciente em salina, incuba a banho-maria para favorecer a ligação antígeno-anticorpo a 15 minutos, centrifugação, e aí depois a gente vai ver qual que é o tubo que houve aglutinação. Então, se a gente teve aglutinação no grupo A, então é um paciente do grupo A. Se a gente teve uma aglutinação do grupo B, é do grupo B. Então, o AB ele funciona como um controle. Por quê? Se o paciente for A, ele tem que aglutinar A e AB. Se ele for B, tem que aglutinar o B e o AB. Se ele for O, ele não pode aglutinar nenhum deles. E a prova reversa? Então, a gente rotula os tubos de ensaio. Depois disso, a gente vai aplicar 2 gotas, equivalente a 100 microlitros, do soro do paciente em cada tubo. Por quê? Porque a prova reversa a gente vai pesquisar o anticorpo. Então, aqui o soro é a amostra do paciente. Então, no tubo A, a gente coloca uma gota de hemácias com antígeno A e no tubo B, a gente coloca uma gota de hemácias com antígenos B. Então, a gente agita e centrifuga os tubos por 1 minuto e o processo é o mesmo. Leitura da aglutinação contra o fundo iluminado, ressuspendendo o botão. Então, aqui a gente tem essas papas de hemácias convencionais. Então, se a gente tem aglutinação no A, é porque a gente tem anticorpos anti-A. Então, esse paciente é do grupo B. Se a gente tem aglutinação de hemácias do grupo B, esse paciente tem anticorpos anti-B, então ele tem que ser do grupo A. Então, é uma forma de controle do resultado. Então, o processo é o mesmo. A gente coloca o reagente, incuba com o soro, e depois vai centrifugar e avaliar quanto à presença ou ausência da aglutinação. Então, como que a gente vai interpretar esses resultados? Então, aqui a gente vê, coloquei o exemplo desses 3 pocinhos. Então, aqui a gente não tem aglutinação, nesses 2 pocinhos a gente tem aglutinação. Então, onde tem aglutinação, a gente considera positivo. Então, um paciente do grupo A, o soro anti-A, que é o soro comercial, que é aquele azul, ele tem que dar positivo. Soro anti-B, negativo. O soro anti-AB tem que ser positivo. E na prova reversa, ele tem que aglutinar na hemácia B, porque ele tem anticorpos anti-B. Do grupo B, a gente não pode ter aglutinação no soro anti-A, aglutinação no anti-B e no anti-AB. E a hemácia que vai aglutinar é a hemácia A. No grupo AB, a gente tem aglutinação de todos os 3 grupos com soro comercial e na aplicação das hemácias com soro do paciente, a gente não tem aglutinação. E no grupo O, a gente não tem aglutinação no soro anti-A, B e AB, mas a gente tem aglutinação das hemácias A e B. Então, por que a gente tem aglutinação das hemácias A e B? Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Porque o grupo é O, não é A nem B. Então, mas por que a hemácia A e B a gente tem aglutinação nesses tubos?
Vamos pensar. A gente vai colocar na hemácia A e na hemácia B o soro do paciente. Então, a gente está buscando o quê? Quando a gente aplica o soro nessa papa de hemácia. Então, essa hemácia aqui, ela é comercial. Ela não é do paciente. Porque a gente tem produção natural de anticorpos anti-A e anti-B, porque é um paciente que não tem nenhum antígeno do grupo ABO. Então, aqui eu coloquei de forma mais didática como que a gente vai interpretar. Então, onde a gente tiver aglutinação, é positivo. Então, é o mesmo que a gente viu aqui nesse quadrinho. Então, grupo A vai aglutinar anti-A, anti-AB e hemácia B. Grupo B, anti-B, anti-AB, hemácia A. Grupo AB, anti-A, anti-B e anti-AB. E no grupo O, hemácia A e hemácia B. Então, a interpretação é feita por aglutinação. Então, a prova direta, a gente usa o soro anti-AB, anti-A e anti-B. Então, qual que é o grupo sanguíneo, levando em consideração esses três tubinhos? Então, o tubo 1 é o soro anti-AB, o tubo 2 é o soro anti-A e o grupo 3 é o soro anti-B. Hein, pessoal? Qual que é o grupo sanguíneo? A. Grupo A. Por que que é grupo A? Aqui não tem prova Porque reversa. ele pega aglutinar. Aglutinou no A e no AB. E o exame RH? Então, a gente rotula 2 tubos de ensaio, como anti-D e o controle. Então, o controle RH ele tem que sempre dar negativo. Então, no tubo RHD, a gente coloca uma gota do reagente anti-D. No tubo controle, a gente coloca uma gota do controle anti-D. Então, a gente vai incubar a amostra com esses reagentes por 15 minutos, agitar e também fazer a leitura da aglutinação contra o fundo iluminado pela mesma metodologia, ressuspendendo o botão, né? Então, a gente tem a aplicação dos antígenos anti-D e o controle, e se o RH for positivo, a gente vê uma aglutinação. E o controle, ele sempre tem que ser negativo. Então, se ele der positivo, você tem que refazer a sua reação.
Então, se a gente tem um resultado negativo, a gente precisa pesquisar o D fraco. Então, a gente vai adicionar um soro antiglobulina humana de amplo espectro, ou então chamado de soro de Coombs. Então, o RH positivo tem o resultado. O RH negativo, a gente vai fazer o controle do anti-D. Então, se a gente tiver, a gente aplica o soro de Coombs e centrifuga. Se continuar negativo, então ele é RH negativo. Se ele aglutinar depois que a gente coloca o soro de Coombs, a gente tem um RH positivo fraco, que é o D fraco. Então aqui eu coloquei uns 5 pacientes para a gente poder discutir sobre o resultado do grupo sanguíneo deles. Então, lembrando que quando a gente tem essa bolinha, esse botãozinho aqui, é porque a gente tem aglutinação, e o pocinho todo vermelho é que a gente não tem aglutinação. Então, vamos lá. Quem vai me ajudar aí? Começando pelo paciente 1. Aqui a gente juntou grupo sanguíneo ABO e o fator RH. O paciente 1 seria AB positivo. Ó, ele aglutinou no soro anti-A e anti-B. Então, se ele aglutinou no anti-A e no anti-B, qual que é o grupo dele? AB. AB. E o RH? Como aglutinou e deu positivo. Então, ele é AB positivo. E o paciente 2? O negativo. Negativo. O negativo. Paciente 3? O positivo. O positivo. Paciente 4? A positivo. A positivo. E o paciente 5? A positivo também. A positivo. E tem alguma coisa de errada nesse paciente 5? É massa B de aglutinação. A hemácia B não aglutinou. Então, aqui a gente tem um resultado que a gente não pode liberar para o paciente, porque esse resultado está inconclusivo. Então, primeiro a gente vai repetir o teste. Se ainda assim persistir, a gente pode solicitar uma nova coleta ou encaminhar para um laboratório para fazer comparabilidade. E se ainda persistir, encaminhar para o banco de sangue para eles fazerem o painel de hemácias. Então, qual que é a diferença entre a prova direta e a prova reversa?
Prova direta, a gente detecta o quê? No caso, vai detectar o antígeno, né? O antígeno. E a prova reversa? Vai determinar o anticorpo. Exatamente. Então, prova direta, a gente vê antígeno, prova reversa, a gente vê anticorpos. Então, o próprio nome diz, tem que dar o contrário da prova direta. Teste de antiglobulinas. Então, a gente tem o teste de antiglobulina direto, que é o TAD, ou também chamado de Coombs direto. Então, ele detecta hemácias que estão revestidas em vivo por imunoglobulinas ou frações do complemento. Então, são aquelas hemácias que estão sensibilizadas. Então, quais são as causas de Coombs direto positivo? Reação transfusional hemolítica, quando a gente tem aloanticorpos do receptor de uma transfusão recente, agindo em antígenos presentes na hemácia do doador. Então, é aquele caso que eu falei, a gente é do grupo sanguíneo B, recebeu uma bolsa do grupo sanguíneo A. Então, os nossos anticorpos naturais vão sensibilizar essas hemácias. E medicamentos. Então, a gente detecta anticorpos IgG e complemento na membrana eritrocitária também. Então, a gente também tem algumas drogas que participam dessa reação, como penicilina e cefalosporinas, que são antibióticos. Anemia hemolítica autoimune, drogas que não participam dessa reação, metildopa. Anemia hemolítica autoimune, então é quando a gente tem autoanticorpos que reagem contra as hemácias. Então, a gente tem, vou dar um exemplo. A gente tem a geração de um anticorpo contra a hemácia. Vamos falar da doença hemolítica do recém-nascido, que é um tipo. Então, esses anticorpos, eles vão se ligar nas hemácias e vão provocar a destruição. Então, com isso o paciente tem o quê? O que a gente viu lá atrás. Icterícia, ele vai desenvolver uma anemia severa, ele vai ter eritroblastose em sangue periférico e por aí vai. E o teste de antiglobulina indireto, que é o que a gente chama de Coombs indireto. Então, ele vai detectar a sensibilização das hemácias in vitro. Então, ele é amplamente utilizado na investigação imunohematológica para detecção e identificação de anticorpos incompletos não aglutinantes. Então, ele tem importância clínica do soro de doador e paciente. Então, alguém pode me dizer algum exemplo em que a gente faz um Coombs indireto? Vamos pensar no caso da doença hemolítica do recém-nascido. Hein, pessoal?
Vou voltar lá no desenho para ajudar vocês. Prontinho. Repete a pergunta, Sérgio, por favor. Um exemplo da aplicabilidade do CUMBS indireto, onde a gente vai detectar o anticorpo. Ele é utilizado na eritroblastose fetal, né? Oi, desculpa. Tá muito Ele é baixo. utilizado. Ele é utilizado na eritroblastose fetal, não é? É, mas de que forma? Em quem? No caso, na mãe. Na mãe. E quando que a gente faz esse CUMBS indireto, no caso da mãe? Ela vai fazer antes da primeira gestação, depois da primeira gestação, depois da segunda gestação. No caso, é depois da primeira gestação. Para saber se Exatamente. ela Então, pode ter outro bebê, no caso. exatamente. Então, uma mulher, ela RH negativa, ela gera uma criança RH positiva e se ela deseja engravidar novamente, ela vai ter que fazer o exame de CUMBS indireto para ver se ela tem a presença desses anticorpos. Porque se ela tiver o anticorpo, ela tem que tomar a vacina para que não tenha a doença hemolítica do recém-nascido. Então, no CUMBS direto, a gente coleta o sangue do paciente e a gente tem a hemácia sensibilizada, então a gente usa um soro que vai provocar a aglutinação entre esses anticorpos e essas hemácias. E no CUMBS indireto, a gente tem o soro do paciente, então a gente tem um anticorpo que a gente quer pesquisar, a gente vai adicionar uma hemácia do grupo O, e se a gente tiver anticorpos irregulares, a gente vai ter a aglutinação. Então, a gente vai colocar o soro de CUMBS para poder ligar o anticorpo da paciente e entre várias hemácias e promover a aglutinação. Então, esses testes eles são semi-quantitativos. Se ele dá positivo, a gente tem que diluir e informar a titulação. Então, ele é positivo 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Por quê? Porque é muito importante o médico saber a titulação que avalia também o prognóstico. Então, quanto maior a titulação, mais alto anticorpos ou mais hemácias sensibilizadas esse paciente tem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das transfusões. Ficou claro até agora, pessoal? Sim. Então, beleza. Então, a primeira transfusão sanguínea foi realizada pelo médico britânico Richard Lauer em 1665. Então, ela foi realizada em animais. Então, segundo esse cientista, não ocorreram alterações nas características ou no comportamento dos cães transfundidos, e isso se tornou um incentivo na realização de novos procedimentos transfusionais. Então, 2 anos após, foi feita a primeira tentativa de transfusão em um homem, utilizando sangue de carneiro. Então, obtiveram aí sucesso. Tentaram novas vezes com outros pacientes, até que a quarta paciente foi a óbito com sintomas de reação hemolítica, ou seja, ela teve reação transfusional. Então, no século XIX, o obstetra James Bundle, ele foi o primeiro a executar transfusões utilizando doadores humanos em hemorragias pós-parto.
Então, hemocomponentes e hemoderivados. Então, eles são preparados a partir de um sangue colhido da doação de um sangue total ou aférese. Então, hemocomponente são as hemácias, plaquetas e o plasma, que são separados por um método de centrifugação diferencial. E o hemoderivado são soluções de albumina, imunoglobulina, fatores de coagulação. Então, eles são separados por processos mais complexos e industrializados, utilizando-se pool de plasma. Então, sempre quando a gente falar hemocomponente, a gente vai falar de bolsa de sangue, bolsa de plaqueta ou plasma. Hemoderivado é quando a gente vai infundir diretamente albumina, anticorpos ou fatores de coagulação. Então, a terapêutica transfusional moderna permitiu, então, a reposição do hemocomponente ou do hemoderivado necessário para o paciente. Então, é aquele componente em que o paciente tem deficiência. Então, qual que é a importância disso? A gente consegue selecionar qual que é o fator deficiente e fazer, então, a transfusão. Então, transfusão de hemácias é utilizada para tratar ou para prevenir uma hipóxia tecidual. Então, as hemácias, elas são transfundidas para aumentar a capacidade de transporte de oxigênio em pacientes agudamente anêmicos. Então, é aquele paciente que sofreu um acidente ou que tem uma hemorragia volumosa e ele precisa de sangue imediatamente. Então, é um quadro agudo. Então, existem vários fatores que vão levar em consideração a transfusão de hemácias. Então, a idade do paciente, então, a gente sabe que indivíduos mais jovens possuem a eritropoiese mais eficaz. Então, às vezes, um nível dele de hemoglobina mais baixo, ele consegue recuperar dependendo da instalação da anemia. A velocidade de instalação da anemia. Então, eu dei o exemplo do acidente de carro. Então, a gente tem uma perda volumosa. Então, é uma instalação imediata. Então, se é uma instalação mais crônica, dependendo, não é necessário a transfusão. Então, história natural da anemia. Então, a gente falou lá da anemia megaloblástica. Então, muitas das vezes, o paciente não precisa de tomar a bolsa de sangue, só em casos mais graves. Mas, se ele fizer a correção, vamos dar o exemplo da anemia perniciosa, ele não tem um fator intrínseco, então ele precisa fazer a reposição parenteral da B12. Então, se ele fizer a reposição parenteral da B12, o quadro dele se restaura. Então, o volume intravascular, então é o volume que a gente tem dos hemocomponentes, e cofatores que fisiológicos afetam a função cardiopulmonar e a circulação. Então, a transfusão das hemácias, ela deve ser considerada nas seguintes situações: anemia aguda, para aliviar sintoma relacionado com a perda de sangue, quando a infusão de cristalóide falhar em corrigir a redução do volume intravascular. Então, às vezes o paciente, ele chega com um quadro de uma anemia aguda e antes de fazer a infusão da bolsa de sangue, eles vão infundir soro fisiológico. Por quê? Porque eles precisam aumentar o volume plasmático desse paciente para ele não entrar em choque. Anemia crônica, aliviar sintoma relacionado com a diminuição do volume de hemácia. Então, é aliviar o sintoma da anemia propriamente dita. E principalmente quando as intervenções terapêuticas foram insuficientes, como, por exemplo, a reposição de ferro ou tratamento de eritropoetina. Então, é aquele caso em que a gente faz a reposição do paciente, só que ainda assim a gente não vê efeito. Então, a gente precisa fazer a transfusão nesses casos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada concentrado. Concentrado de hemácias. Então, são os hemocomponentes obtidos através do fracionamento de uma bolsa de sangue total. Então, a gente tem a remoção de cerca de 200 a 250 ml de plasma e o volume final é predominantemente de hemácias, ou seja,
Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Então, é aquela bolsa de sangue em que a gente tem hematócrito entre 50% e 80%, ou seja, predomínio aí de hemácias. Então, leucócito e plaqueta a gente tem em pequena quantidade, conservação entre 2 a 6 graus Celsius e a validade de 35 a 42 dias. Isso depende do anticoagulante utilizado na bolsa. Então, é muito importante a gente avaliar esse processo de conservação. Então, os bancos de sangue, eles seguem as normas da Anvisa. Então, as geladeiras que ficam as bolsas, elas precisam ter a monitorização da temperatura. E, além disso, em caso de falta de energia, elas têm que ter um gerador acoplado na rede, para que, se tem uma queda, a energia, pelo menos das geladeiras das bolsas, permanecer ativa, para que a gente não perca nenhuma quantidade de bolsa. Se a gente for pensar que estoque de bolsa de sangue ultimamente está muito baixo, perda de bolsa pode acarretar diretamente em uma perda de alguma vida. Então, observação importante: a maioria dos pacientes aumenta 1 grama de hemoglobina ou 3% de hematócrito por unidade de concentrado de hemácias transfundida. Então, exemplo, uma transfusão de 2 bolsas de hemácias aumenta 2 gramas por decilitro ou então 6% de hematócrito. E se a gente for pensar em análises clínicas, por que é importante a gente saber disso quando a gente vai avaliar um hemograma? O que vocês acham, pessoal? Vamos pensar dentro de um hospital. Vou dar um exemplo. A gente teve um paciente que estava com uma hemoglobina de 7 gramas por decilitro e ele tomou 2 bolsas de sangue. A hemoglobina dele foi para 17 gramas por decilitro. Qual que é a importância disso? Hein, pessoal?
Uma hemoglobina de 7 pode ir para 17, o paciente tomando 2 bolsas de concentrado? Não, né? Não aumenta cerca de 1 grama por bolsa. Então, a hemoglobina dele deveria ir para 9 e não para 17. Então, a gente tem que investigar se foi coletado sangue no momento da transfusão, que às vezes a gente coletou o sangue que estava na bolsa. Então, a gente coleta no mesmo acesso e aí vem o sangue do paciente e o sangue da bolsa. E aí vem uma hemoglobina que é irreal. Então, é importante a gente ficar atento para comunicar ao médico. Então, a gente tem que comunicar essa discrepância e solicitar uma nova coleta para confirmação. Então, transfusão de plaquetas é utilizado em pacientes que possuem trombocitopenia, que é a baixa contagem de plaquetas, pacientes que têm distúrbio da função plaquetário, então são aqueles pacientes que apresentam sangramento ativo. Então, essa transfusão ela funciona como um risco terapêutico, sob risco de apresentar algum sangramento, então é uso profilático. E o efeito hemostático ele só é alcançado quando as plaquetas transfundidas são viáveis e permanecem na circulação do receptor em número suficiente para manter a contagem plaquetária normal. Às vezes a gente transfunde um paciente e ele consome toda aquela plaqueta. Então o efeito não vai ser alcançado. Então isso depende muito da patologia que está associada ao quadro do paciente. Então, existem 2 tipos de componentes plaquetários disponíveis para transfusão. Então, a gente tem o concentrado de plaquetas. Então, os hemocomponentes eles são obtidos através da centrifugação de uma bolsa de sangue total. Então, a gente tem um volume final de 50 ml. Então, esse material ele é conservado por agitação contínua numa temperatura de 20 a 24 graus, uma validade em torno de 5 dias. Então, é uma bolsa que ela precisa ser confeccionada e prontamente utilizada. Então, ela vai ser utilizada em paciente com sangramento e contagem de plaquetas inferior a 50 mil por milímetro cúbico, ou disfunção plaquetária. Então, também pode ser usado para casos profiláticos. A outra opção é o pool de plaquetas. Então, a gente junta 4 a 5 unidades de sangue total. Então, depois disso, a gente faz a centrifugação e a separação da camada leucoplaquetária e todas essas bolsas são transferidas para uma única bolsa. Então, é o que a gente chama de pool. Então, ela é utilizada para pacientes com sangramento e contagem também inferior a 50 mil ou disfunção plaquetária e também usado para profilaxia. Então, ela é mais vantajosa porque ela reduz o número de bolsas transfundidas. Pelo fato, a gente usa 4 a 5 unidades de sangue total para obter uma bolsa, ela obviamente ela é mais concentrada e com isso a gente reduz o risco de reação transfusional. E também mantém o mesmo efeito terapêutico do que o concentrado de plaquetas. Então, aqui é um exemplo dessas bolsas. Então, elas têm que ficar em agitação permanente, com temperatura cerca de 20 graus. O plasma fresco congelado, então, ele é um hemocomponente que é obtido por centrifugação de bolsa de sangue total com posterior congelamento a menos 10 graus. Então, o que a gente tem nessa bolsa? A porção líquida do sangue, que é água, íons e proteínas, inclusive os fatores da coagulação. Então, quando a gente fala lá do COVID, do plasma convalescente, é esse plasma. Porque a gente tem proteínas, dentre as proteínas, a gente tem as proteínas de fase aguda e os anticorpos.
Então, acaba que se torna uma imunoterapia. O volume final dessa bolsa é de 200 ml. Então, ele é utilizado em pacientes que apresentam sangramento por deficiência de fator de coagulação. Então, aqui a gente pode dar um exemplo, as trombofilias, ou antes de procedimentos invasivos. E também tratamento da púrpura trombocitopênica trombótica e da coagulação intravascular disseminada. Porque são duas patologias em que a gente tem consumo de proteínas da coagulação. Então, se a gente infunde um hemocomponente de plasma, a gente está repondo esses fatores da coagulação. Então, são vários os fatores que a gente tem no plasma. Então, a reposição ela serve para qualquer patologia que esteja associada com a deficiência de qualquer um deles. Então, se é um paciente que tem a deficiência do fator de von Willebrand, o plasma serve para o tratamento. Bem como coagulação intravascular disseminada, em que a gente tem o consumo excessivo de fibrinogênio. O crioprecipitado, então, ele é um hemocomponente obtido por descongelamento de uma bolsa de plasma e remoção do sobrenadante. Então, essas bolsas elas ficam congeladas a temperaturas inferiores a menos 20. Então, eles contêm os fatores da coagulação, fator 8, fator 13, fator de von Willebrand e o fibrinogênio. Então, o crioprecipitado ele tem um volume baixo, cerca de 10 a 20 ml. Então, ele é utilizado em pacientes com sangramento ativo ou profilático, em caso de hipofibrinogenemia. Então, aqui a gente pode citar a coagulação intravascular disseminada ou a púrpura trombocitopênica trombótica, deficiência do fator 13 da coagulação, quando não houver o concentrado específico. Então, a gente tem concentrados específicos para cada fator de coagulação, e a doença de von Willebrand, a mesma coisa. Então, isso vai variar muito do que o banco tem no estoque dele. Então, a gente tem outros concentrados, como fator 8, fator 9, albumina. Então, a gente tem, por exemplo, albumina. Em algumas patologias, a gente tem hipoalbuminemia. Então, essa hipoalbuminemia provoca edema, muitas das vezes generalizado. E o médico ele faz o quê? Infusão de um concentrado de albumina para aumentar a pressão oncótica no interior dos vasos e o paciente não ter o edema. Então, todo caso tem que ser avaliado particularmente quanto ao uso específico de alguma bolsa. Então, resumindo como que funciona esse fracionamento. Então, a gente tem a bolsa de sangue total, a partir daí a gente pode obter o concentrado de hemácias ou plasma rico em plaqueta. Então, dessa bolsa de plasma, a gente pode obter o concentrado de plaqueta, o plasma fresco congelado e o plasma de 24 horas. E a partir do plasma fresco congelado, a gente pode obter o crioprecipitado e as bolsas de albumina, globulina e o concentrado também dos fatores da coagulação. Então, aqui é só uma propaganda, você é a esperança de muitos, doe sangue, salve vidas. Então, eu acho que mais do que estudar, é a nossa parte conscientizar todo mundo, conscientizar a população, porque às vezes a gente não pensa no outro. Então, existem muitas pessoas que morrem até hoje por falta de uma bolsa de sangue. E trouxe uma reportagem mais antiga, que a chegada do coronavírus derrubou os estoques de sangue da Hemominas. Por quê? Com a pandemia, as pessoas têm medo de sair de casa. Então, o índice de doação caiu muito. Então, esse fato da gente não ter bolsas em estoque, isso é gravíssimo, porque a gente tem diversas instituições que dependem dessas bolsas do Hemominas. E não tem como também falar de medicina transfusional sem falar da doação de medula óssea. Então, se você tem entre 18 e 55 anos, tem um bom estado geral de saúde,
não tem nenhuma doença infecciosa ou não apresenta nenhuma doença neoplásica, hematológica ou do sistema imunológico, pode ser o nosso herói. Então, a gente sabe que o transplante de medula óssea ele é útil em diversas patologias, como na leucemia, na síndrome mielodisplásica, na anemia aplásica, e a gente pode sempre estar reforçando essa campanha para a gente ajudar a salvar mais vidas. E aqui eu coloquei um estudo que ele está lá no AVA para vocês responderem. E aqui, importante a gente saber os tipos sanguíneos, e quem que é o doador e quem que é o receptor. Então, o tipo sanguíneo A positivo, ele pode ir para o AB e para o A positivo. E ele pode receber do A positivo, do A negativo, do O positivo e negativo. O paciente do grupo A negativo pode receber de todos do grupo A e AB, sendo eles negativos ou positivos. Ele pode doar, aliás, e ele só pode receber de A negativo e de O negativo. O B positivo, ele pode doar para o B positivo e para o AB positivo e receber do B e do O, sendo eles positivos ou negativos. B negativo pode receber do AB e do B positivo ou negativo, pode doar, aliás, e só pode receber do B e do O negativo. Então, sempre quando a gente tem grupo negativo, a gente restringe o recebimento de sangue, mas a gente aumenta a chance para doar. O AB, o positivo, ele pode receber de todos os tipos, mas ele só pode doar para o AB positivo. O negativo pode doar para o AB positivo, o AB negativo, e receber do A, do B, do AB e do O negativos. Então, o O positivo, ele pode doar para o A, para o B, para o AB e para o O positivos, mas ele só pode receber do O positivo e do O negativo. E o O negativo, ele é o doador universal, então ele pode doar para todos os tipos, mas ele só pode receber dele mesmo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Então, eu queria pedir para vocês, como a aula terminou mais cedo, para vocês acessarem o AVA e realizarem as atividades da unidade 4. Eu até coloquei, eu lancei os pontos já, porque a data limite é hoje. Então, até semana que vem eu vou avaliar a realização dessas atividades e aí eu faço a retificação da nota mediante a realização das atividades. Beleza? Beleza.